capítulo, né? Aquela aflição do André Luiz, ele ainda muito medo, né? Muita coisa ruim acontecendo ao redor, gritos, sombras monstruosas. Ele consciente de que ele realmente tinha perdido tempo na Terra sem se preocupar com as coisas religiosas de Deus, de Jesus e tudo mais, mas ainda assim ele vivendo aquela aflição sem fim. E também chamou muito atenção no capítulo o quanto algumas sensações fisiológicas eram presentes, né? Ele fala do pulmão, ele sentia o ar entrar no pulmão, ele sentia fome, ele sentia sede. O cabelo dele, ele fala que tinha a sensação de que o cabelo continuava crescendo. Então, isso é muito nítido para a gente nesse primeiro capítulo. E aí agora, nós vamos entrar no segundo, que tem o título Clarencio. O Clarencio é uma figura importante do livro Nosso Lar, né? É um dos maiores auxiliadores ali do André Luiz perante ao que ele vai vivenciar no nosso lar. Então vamos começar o capítulo e a gente vocês vão me parando aí, me interrompendo para fazer alguma observação se precisar. Marco, Oi, posso fazer uma pergunta rapidinho que eu claro. fiquei pensando no último capítulo que a gente leu? Hum. Aí pode ser uma pergunta boba, mas Não, não é eu imagina, não tem fiquei pergunta boba, pensando Bruno. depois. É que a nossa consciência é que nos leva para o umbral, ou Sim. não? Não Eu só fiquei bem. consciência, às vezes você não tem consciência, mas você tem apego. Apego à sensação de vibração ruim, Bruna. E olha, não é Entendi. só vibração ruim. Tem um capítulo no nosso lar, é o capítulo 12, ou é o 12 ou é o 8, eu não me lembro, que se Tá, chama Umbral. E tá, nesse capítulo vai falar que não só os maus sentimentos, quer dizer, os sentimentos voltados para o mal que nos levam para o umbral, mas as tá, paixões desenfreadas também. O apego tá. excessivo por alguém, por alguma pessoa, por alguma situação, pela alguma Entendi. coisa que você tem na Terra. Então, Entendi. é uma sintonia. Se você está mais espiritualizado, você não dá tanto valor a algumas coisas da matéria. Agora, se você Aham. está materializado, você não consegue sair daquela faixa. Entendi. E daí a vibração já te conduz a esse lugar, então. Exatamente. Porque eu É fiquei uma pensando. sintonia vibratória. Você vai automaticamente. Você não vai porque tem uma fila. Ah, Ah, é aqui que você tem que ir. Você vai automaticamente porque é a faixa que você se encontra. E tem mais, viu, Bruna? Se a gente pensar nisso, a gente já começa a entender que tem pessoas que já vivem no umbral, que já vivem no inferno ou já vivem no céu encarnados. é verdade, faz Porque é a sentido vibração que mesmo. eles estão vivendo. Aham. A hora que perde o corpo, você só continua na faixa que você Na estava. mesma vibração que já tava. Exatamente. Porque eu fiquei pensando, falei, o André Luiz só tomou consciência, assim, realmente, dos atos que ele tinha praticado muito tempo depois, né? Exatamente. Aí eu fiquei pensando, se foi a consciência dele que o conduziu até o umbral, como pode ser? Ele não tinha essa consciência, assim, propriamente dita antes, sabe? Não, Mas não era a tinha. vibração dele, já entendi. Exatamente. Entendi. Obrigada, Então, Marco. aí começa. Você vai ver um pouquinho em relação a isso que você está me perguntando no fim desse capítulo até. Tá bom. Então, ele lá naquele ambiente, naquele clima todo ruim, ele escuta, né? Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Tem algumas palavras que são difíceis, mas aqui quer dizer, onde estão, né, essas pessoas de coração endurecido, né, e sanguinários? Os sicários são essas pessoas que querem prejudicar, querem ver o mal de outra pessoa com o coração endurecido. Então ele falava, onde estão as pessoas que estão me acusando disso, né? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E, quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Quer dizer, ele ficava primeiro naquela questão de medo, de pavor, né, assustado, procurando quem é que está fazendo isso. E aí ele chegava a um extremo também do desequilíbrio, da, 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 da sensação ruim, né, e reagia. Então ele tentava, inclusive, bater, atacar
aqueles monstros que estavam ao redor dele fazendo aquilo com ele. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Então ele tentava, mas em vão, não conseguia nada. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Quer dizer, o que ele antes não dava, coisas simples, né, do dia a dia, agora estavam tudo vindo à tona, né, ficando muito claro para ele algumas necessidades, algumas faltas, algumas falhas, algumas coisas, como a gente viu no capítulo antigo, que ele começou a perceber o quanto ele menosprezara quando ele estava encarnado. Crescera-me a barba. Olha, eu falei da barba e do cabelo, na verdade é nesse capítulo que fala. No outro acho que não falou, não, né? Mas ele, com a sensação realmente, ele viu a barba dele crescendo ali no umbral. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e escuros. Então ele tinha duas sensações ali realmente que atormentavam ele. Uma era o abandono. Ele estava isolado de tudo, de todos que ele conhecia, até de auxílio divino, né? Mas não era nem isso que mais atormentava ele. Era o porquê que essas forças perversas, né, assediavam ele constantemente naquele lugar que ele não entendia o que era ali, né? Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Então era como se fosse um bombardeio, né, de falações, de acusações, de coisas que por mais que ele tentasse até se reerguer, aquilo jogava ele para baixo, aquilo tirava as forças dele, ele não conseguia organizar as ideias por conta disso. E ainda ele segue falando, né, o que ele ouvia ali, né? Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objugatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida? Então, até então, ele sabia que ele não tinha se suicidado. Ele tinha plena consciência de como foi o desencarne dele. E ele não falou assim: eu posso estar infeliz, eu posso estar aqui realmente colhendo as minhas falhas. Mas por que estão me acusando de suicida? Eu não tirei minha vida, né? Então, falar infeliz sim, mas suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Quer dizer, ele não queria morrer. Não foi ele que pediu o desencarne. Foi ele que fez, provocou o desencarne. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Então ele se lembra, ainda no internado no hospital, né, na casa de saúde, lembra das discussões entre os médicos para tentar resolver o problema dele. Então ele falou assim: eu não estou ficando louco, eu não me matei. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Então ele tinha sofrido uma operação, uma cirurgia nos intestinos, o André Luiz. Foi uma das coisas que levou ele, na verdade, ao desencarne. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que me precedera o grande sono. Então ele se lembra até exatamente da última cena que ele presenciou antes de partir para o mundo espiritual, né? Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Então aquela angústia familiar ali na beira do leito do hospital dele. Então ele se lembra claramente de todos esses fatos e por isso discordava, estava sem entender nada com relação àquelas acusações.
Depois, o despertar na paisagem úmida e escura, a grande caminhada que parecia sem fim. Então, olha como ele descreve como foi exatamente, né, assim que ele desencarnou no hospital, naquela cena, né, de tentativa de reverter o problema da cirurgia do intestino dele, que teve complicações. E aí ele, pum, apaga no corpo físico e desperta já nessa paisagem úmida e escura. E dali para frente, o que ele mais tem consciência é isso, uma grande caminhada que parecia sem fim. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso daqui porque é importante. Porque isso, inclusive, essa sensação que o André Luiz tinha de repetição daquilo que ele estava vivendo, é a sensação do eterno, é a sensação do sem fim mesmo. E até por isso que muitas vezes nós temos também relatos de espíritos desencarnados que falam que estão queimando no fogo do inferno eternamente. Porque eles não têm mais noção de tempo. O André Luiz perdeu a noção de tempo. Então, isso que ele está descrevendo é uma das coisas, inclusive, que a falta de compreensão nossa nas religiões passadas, né, descreviam um inferno que a gente ia eternamente. Mas não é eternamente como realmente a gente já sabe. É eternamente por conta dessa sensação que parece que não vai acabar. Porque nada progride, nada melhora enquanto a pessoa não der abertura ou não procurar realmente mudar o padrão vibratório, Bruna, como a gente estava falando. Ele pode até agora estar arrependido de certas coisas ali, de ter deixado de fazer algumas coisas na Terra, mas ele ainda está num clima de terror, de medo, de revolta. Então ele está se punindo, ele está achando que ele merece realmente, porque então ele mantém o padrão vibratório. E é por isso que até agora ele não conseguiu sair disso. E isso é uma situação que parece eterna. Então é uma sensação do eterno inferno que o catolicismo prega. Pode falar, Bruna, você queria. Não, não, ia falar que ficou bem claro agora para mim. A ascensão da vibração, dele continuar na mesma pegada que ele já vinha durante a vida e assim permanecer e não conseguir sair disso, né? Exatamente. E a O mesma. ambiente não ajuda Hã? também. O próprio ambiente não ajuda para que a pessoa mude a vibração, Exatamente. né? Exatamente. Ele não tem recursos ali facilmente, ele só tem o recurso que depende dele, Bruna. Então é Tá, necessário, e isso também vale, Bruna. Isso vale para a gente encarar dessa forma para o resto da vida, na nossa vida encarnada. Porque às tá. vezes a gente fica o tempo todo pedindo, orando, pedindo que Deus faça alguma coisa, só que nós não mudamos a faixa vibratória para buscar os recursos que a gente precisa para sair daquilo. E aí Tá. as coisas não se resolvem também aqui, porque a gente não mudou o padrão. E às vezes a gente não muda nem para enxergar tudo aquilo que Deus está falando pra gente diariamente, né? Exatamente. Eu tenho a Principalmente. sensação, sabe qual que é a sensação que eu tenho quando eu fico viajando nos meus pensamentos? Que é assim, ó, nós estamos dentro de uma casinha fechada com janela e porta e em volta é um campo extremamente ensolarado. Mas se a Uhum. gente não fechar, não abrir a porta ou a janela, não entra luz. Deus É, está ali fora o tempo todo. O sol, a luz está ali fora o tempo todo. Mas é quem fecha a exatamente porta isso. somos nós. É. A gente precisa estar disposto. Toda mudança depende da gente, não tem como, né? Não Porque é tem a como. partir do nosso olhar, do nosso pensamento, que as coisas mudam pra gente, não ao contrário, né? Exatamente. Não, Deus dá recursos o tempo todo, mas Dá. tem a parte que nos cabe. Nós É, somos responsáveis pelo nosso progresso, pela nossa ascensão espiritual. claro. E aí ele segue, então, né, naquelas acusações, ainda todo indignado. Por que a pecha de suicídio? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Então, ele não estava entendendo nada, ele estava no limite das forças dele, né? Então, mesmo ele ali tentando buscar entender, ele estava no limite da resistência. Firme e resoluto a princípio, comecei a entregar-me a longos períodos de desânimo. Então, ó, aí também, Bruna, vem outra questão que aqui a gente tem que entender.
por mais que a gente seja teimoso, é o que fala aqui, ó. Porque às vezes a gente é forte e teimoso, mas no caminho errado. Mas mesmo o homem mais forte, mesmo aquele que esteja determinado até a fazer o mal, ele vai encontrar um limite um dia. Ele vai se cansar. Ele vai chegar num ponto em que ele vai desabar. E isso tem descrições em vários livros também do André Luiz. No último, no livro Libertação, é muito lindo. Depois a gente um dia vai ter a possibilidade, ou se você quiser ler antes, mas fala justamente disso, de um coração extremamente endurecido que passou séculos como um mandante no umbral. Não era um sofredor, ele era um mandante. Ele vivia lá para Nossa, punir os outros. Ele achava que ele tinha esse direito. Até ele, meu Deus. depois de séculos, ele foi se cansando daquilo, vendo que aquilo não trazia nada para ele, e também chega num limite. Tá. E é o que Como chama o livro, Marco? o livro chama Libertação? Libertação. E Tá. olha, Bruno, é tão legal esse livro, porque assim, ó, ele é a história de um papa. Ah, Ela é a história de um nossa. papa desencarnado que ele, na concepção errada da época em que a igreja tinha muitos desvios, né? Uhum. Ele se achava na condição de o julgador ali das pessoas e se estabeleceu no umbral num determinado ponto e ele passou, se eu não me engano, uns 700 anos no umbral. Meu Deus do céu, é muito. É que o tempo de lá é diferente É do nosso, né? diferente. Mas mesmo assim é muito tempo, 700 Exatamente. anos. Então é um livro muito lindo de ler, Que porque legal. mostra isso, que até aqueles que a gente acha que são os que não têm solução, um dia chega. Não tem quem não É. vai um dia encontrar os seus limites. É o que ele fala justamente aqui, né? E a gente nunca retrocede, né? A gente tá sempre evoluindo. Então, por mais que seja pouco, devagar, a gente só pode caminhar para frente, Só nunca para pode caminhar trás, para né? frente. O que pode acontecer, Bruna, é a gente adquirir novos débitos. A gente se complicar em erros, complicar a vida de pessoas e a gente já estar numa condição que não precisava mais voltar para reparar, e aí a gente tem que voltar para reparar alguma coisa que a gente já não estava mais tão errado, mas vou evoluir espiritualmente a gente não faz realmente. Ah, entendi. Uma reencarnação que talvez a gente não precisasse ter para reparar os danos, seria isso? Exatamente. Tem um outro livro que chama Renúncia. É a história de um espírito que já estava evoluído, não precisava mais reencarnar na Terra. Mas ela vivia numa constelação fora do sistema solar. Só que ela tinha uma pessoa que ela tinha um amor, um carinho muito grande que tinha ficado para trás. E essa pessoa estava se complicando encarnações após encarnações. E ela resolve voltar, reencarnar novamente em missão de ajuda a essa pessoa. E ela é alertada pela espiritualidade que é superior a ela, fala assim: você tem certeza? Porque quando a gente mergulha na carne, você na condição que você já alcançou, você está Uhum. sujeita a alguns deslizes e você pode contrair débitos de novo. E aí você Tá. talvez tenha que voltar para reorganizar isso. É que ela realmente é um espírito extremamente evoluído. Ela veio e não cometeu nenhum. Ela conseguiu Ajudar também. ajudar, entre aspas. É um livro chocante, viu, Bruna? É. É. Bom. Não é, ela não volta como esposa. Não. Não. Na verdade, eles são apaixonados, mas não, assim, eu não vou falar muito do livro, mas ela não volta como esposa dele. Eles, Tá. eles tentam, se encontram de várias formas no livro, em diversos capítulos. Mas é um livro que, ó, eu sugiro que você não leia ele agora. Se você está começando, os É, tô romances de começando. Emmanuel, eu acho que são um passo adiante. Se você lê Tá. a obra do André Luiz, aí depois você passa para os romances de Emmanuel, que são 5 livros. São os livros mais lindos que eu já li. É o Há Tá. 2000 anos, 50 anos Hum. depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. São Mas esses cinco precisa livros. de um pouquinho de repertório já para compreender. Eu acho que é bom estar bem estabilizado já em relação. Pode ser que você esteja, não sei exatamente o que você já leu, Ah, eu tô. estudou. Então, eu tô começando a ler agora. Eu tô fazendo parte de um grupo que lê o livro dos espíritos. Hum, E o único livro espírita que eu tinha lido antes foi o Violetas na Janela. entendi.
Mas que Ah, ele faz um bom então dá um tempinho. tempinho maior. Dá um É, tempinho maior, mas depois sugiro que você não pode faltar. Esses livros tá. são a coroa do Espiritismo. Obrigada pela indicação. Imagina. Então, e aí ele fala, o André Luiz descrevendo aqui, firme e resoluto, a princípio comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, olha aqui a mudança de padrão já. Apesar da revolta, ele nunca chorava arrependido. Ele nunca chorava realmente desejando alguma mudança. Ele só tinha antes revolta. Mas aqui, no limite dessas forças dele, quando ele já tinha desânimo, né, dessa luta que ele fazia antes, ele começou a botar para fora essas lágrimas, por muito tempo represadas nele, né? A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Então não tem cultura, não tem influência, não tem posição na Terra que mude a nossa realidade espiritual do lado de lá. Não tem pagadíssimo, não tem mérito por conhecer alguém ou não conhecer alguém, ser amigo de alguém evoluído. Não, nada muda. O padrão vibratório de cada um de nós é o nosso espelho, é o que nós vamos viver do lado de lá. Fabiana, tudo bem por aí? Você deu uma caída, né? E voltou? Nossa, Marco, acabou minha bateria. Ah, entendi. Então tá bom. Aí desligou, aí eu voltei. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Então ele sentiu que tudo aquilo que ele tinha carregado e que ele dava importância era nada. Era como se fosse uma bolha de sabão. Tinha um aspecto e pum! No menor toque podia simplesmente desaparecer. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, então ele chegou a questionar. Ele falou assim: não é possível, eu estou louco. Né? Estão me acusando de suicida, eu não consigo entender, estou no limite das minhas forças e não sei a quem recorrer. Não consigo encontrar uma ajuda. Encontrava a consciência vigilante. Então, olha aqui também, agora mostrando, Bruna, que ele tinha consciência de tudo. Ele não estava louco, porque ele pensou: eu estou louco. Mas aí ele encontrava a consciência dele vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele pensava que ele podia estar louco, ele prestava atenção e falava: não, eu não estou, eu tô de posse de todos os meus sentimentos, conhecimentos, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Então, tudo que ele tinha lá, ele ainda tinha do lado de lá. Colhido aqui na Terra, ele ainda tinha do lado de lá. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Então ele olhava às vezes para o que ele via ao redor ali no caminho, né? E via alguma vegetação que parecia alguma coisa para comer mesmo. Do lado de filetes de água, que ele se atirava, ele começava a comer aquilo que estava no chão ali, desse local que ele estava passando. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me perdiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então, olha isso, ele comia lama, achando que pudesse ser comida ou saciar a fome dele, e nesses momentos ele tinha lembrança do pão que ele tinha na mesa farta dele lá na terra. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando,
quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Então, olha isso. Ele já tinha pensado em religião. Ele já tinha questionado o porquê que ele estava vivendo aquilo. Mas agora, desse ponto em diante, ele começa a mudar completamente o padrão, a forma de pensar em Deus. Então foi quando ele começou a recordar que deveria existir um autor da vida. Ele pensava em religião, mas nunca pensava em Deus propriamente. E aí ele começou a pensar, então, se tudo isso existe, alguém deve ter criado tudo isso. Deve existir um autor da vida. Fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Então foi o primeiro pensamento que ele teve ali do lado de lá, que ele sentiu um pequeno conforto, alguma coisa que fosse diferente de tudo aquilo de desespero e de sentimento de vibração muito ruim que ele estava vivendo até então. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Então também, voltando àquilo que ele falou lá em cima, né? Até o mais forte dos homens encontra o limite das suas forças. Ele aqui, afirmando, ele que detestara as religiões no mundo. Agora ele estava com necessidade desse conforto místico, como ele encarava as religiões, né? Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Então ele ainda cultivava aquele amor próprio. Ele ainda achava que ele não merecia aquilo, porque ele era um médico de renome, porque ele tinha um diploma e ele se julgava muito mais do que o que ele era. Mas nesse momento é que ele começou a confessar a sua falência em todo esse tipo de pensamento. Que ele, na vida inteira dele, se consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, então ele caiu no chão, sem força para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então foi a primeira oração extremamente sincera da parte dele, extremamente voltada para reconhecendo as suas falhas, os seus erros, né? Então ele passou a ter uma atitude humilde e não orgulhosa. O orgulho é um dos maiores sentimentos que fecha as portas para essa renovação, para esse auxílio. E aqui nesse momento é quando ele consegue realmente quebrar esse vício desse sentimento que ele cultivava há muito tempo e passa a ter uma atitude mais humilde. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Então ele não conseguia nem determinar o quanto tempo ele ficou nessa súplica, nessa oração desesperada, em um choro, né, extremamente humilde. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Então vocês veem que isso realmente é a mudança totalmente de postura e de vibração que ele até então não tinha feito. Estaria então completamente esquecido? E aí que ele começou a pensar, não é possível, se existe Deus e se ele é o Pai de todos, por que ele me esqueceu? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime enquanto engolfado nas vaidades da experiência humana, então independente se eu errei, eu sou filho dele, será que ele não considera isso? Era o tipo de pensamento que estava dominando o André Luiz naquele momento ali no umbral. Por que não me perdoaria o Eterno Pai? Quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes. Então, se Deus é bondade para todo lado, até para os seres inconscientes, por que ele vai negar esse auxílio a mim? Ah,
é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Olha que frase, né? Porque muitas vezes a gente encara um sofrimento na vida como uma punição, como algo muito ruim para nós, né? E aqui ele deixa claro que esse sofrimento, às vezes exagerado, que nós somos levados a viver na vida, é justamente o que nos leva a entender as misteriosas belezas de uma oração sincera como essa. Porque se a pessoa não está, a pessoa já é endurecida e ainda não sofre o suficiente, ela não vai pedir com humildade. Ela vai querer pedir para conseguir algo para ela. E não por desespero, não por realmente se sentir parte da criação, né, de se integrar na divindade. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Agora, eu também quero chamar atenção aqui para uma outra coisa. Aqui está mostrando que talvez esse seja o único caminho para que a gente consiga um dia viver bem, né? E a gente sabe que não é verdade. Nós temos a opção de escolher um caminho menos sofrido. Que a gente vai ter que ter algum tipo de sofrimento é fato. A gente tem que abrir mão de certos confortos para viver uma vida mais espiritualizada. Isso é fato. Agora, nem todos precisam de tanta coisa para poder despertar. Aliás, tem uma frase do Emmanuel também que fala assim, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas não lembro com detalhes, mas fala mais ou menos assim: que a gazela desperta ao som de um pássaro, ao passo que a pedra ao toque de uma dinamite. Então, quanto mais endurecido nós formos, maior a trombada que nós vamos precisar levar para poder amolecer. Agora, existem aqueles que se sensibilizam com mais facilidade e é um simples canto de um pássaro é o suficiente para a gente acordar e falar, poxa, não é por aqui, eu vou para outro lugar. Então, essa frase do Emmanuel deixa muito claro isso para a gente, né? De que não é necessário nós todos sofrermos o mesmo tanto para poder alcançar um dia os planos superiores. Mas o André Luiz precisou. E existem aqueles que precisam mais. De trombada como a dinamite, né? De explosões como a dinamite. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Então, olha o que acontece. Parece um milagre, né? Mas é aquilo que eu falei. Ele somente abriu a janela. O auxílio estava à disposição dele o tempo todo. As pessoas que amam o André Luiz estão conectadas, vigiando ou acompanhando o estado dele o tempo todo, mas elas não podem fazer nada se ele não estender as mãos, se ele não abrir a janela para entrar essa luz. E foi o que aconteceu nesse momento dessa oração sincera. Até o próprio umbral modificou aquela tenebrosidade, né? Abriu e desceu do céu um emissário, um velhinho simpático, me sorriu paternalmente. E inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Ele realmente estava nos limites e não era o momento agora de questionamentos ou de entender as coisas. Ele primeiro precisava se restabelecer. E isso também é algo que a gente acaba se deparando inúmeras vezes em trabalhos mediúnicos que fazem resgate de pessoas do umbral. Porque os trabalhos mediúnicos aqui na Terra também têm essa possibilidade, né? Até essa função.
E a maioria desses que chegam exaustos, eles não vão já sair pulando, caminhando esse caminho da luz. Primeiro eles vão ser restabelecidos nas suas energias, para depois eles começarem a receber as informações, os esclarecimentos, as instruções e os próximos passos, né? Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada. Então eu imagino exatamente como eles fizeram no nosso lar, né? Aqueles 2 paus, um lençol atravessando, né? E fazendo uma maca para transportar ele, tirar ele ali do umbral. Aprestando-se ambos os cooperadores a transportar-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então ele resgatou, ele fez o auxílio necessário. Ele realmente, no momento em que tudo se transformou, ele já foi levado. E isso me chama a atenção um pouquinho também, que o Clarencio ele mostra uma certa necessidade de já seguir rapidamente para o que tem que ser feito. Eu não sei, a gente não tem informações exatamente sobre isso, mas eu não sei se ele realmente tinha outros compromissos que ele acabou largando por conta daquela oração do André Luiz, e ele teve que socorrer e ele tinha que voltar, ou porque eles precisavam sair dali, daquela zona, onde, como você mesmo falou, Bruna, tudo contribui para que você fique cada vez mais para baixo. Então vamos levar justamente para um local onde ele vai conseguir se restabelecer. Aqui ele agora teve um lampejo, né, de luz e tudo mais. Mas se a gente não cuidar, isso pode, às vezes, voltar de novo para aquela vibração ruim que ele estava. E aqui, então, termina o segundo capítulo, né, que se chama Clarencio, o nome desse benfeitor, né, em que se intitula somente como irmão André Luiz e que leva ele para o nosso lar aí no final do segundo capítulo. Algumas questões aí, algumas dúvidas, Fabiana? Nossa, tem um monte de coisa que eu não lembrava. Sério? Sério. Desse momento que ele fez essa oração, eu não lembrava. Que é o fator determinante para ele sair dali, né, Fabiana? É. Bom, então é isso. Então, domingo que vem, vamos continuar sempre. Bruna, você queria fazer algum comentário, falar, tinha alguma dúvida? Não, esse capítulo me esclareceu muita coisa. É, que bom. Foi muito bom. É coisa que a gente fica depois repensando a semana, né? O Clarencio, ele trabalha naquele ministério, ou não? É que eu não lembro agora o nome específico do ministério que participa dos resgates, no qual as pessoas fazem Então, os o resgates. Ministério da Regeneração. Regeneração, isso É, mesmo. mas eu não, olha, agora você me perguntou, eu não tenho certeza se o Clarencio ele é ministro do Ministério da Regeneração. Tá. Talvez, porque existem outros lá ministros. Eu me lembro que quando o André Luiz chega para trabalhar lá, depois a gente pode tirar essa dúvida. Mas ele é um Tá, ministro do nosso lar. O nosso lar, tá. depois mais para frente, vai descrever isso. É um quadro que compõe, que são vários ministros. São 12 ministros para cada ministério. São 6 ministérios que tem lá no nosso lar. Tá, Ele é um deles. tá. Muito Certo? bom. Então tá bom. Certo. Então boa noite a Obrigada, viu, Marco? todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até Até a mais. próxima. Boa Tchau, tchau. noite, Bruna.